coordenador! Seja bem-vindo ao terceiro vídeo da Semana do Coordenador. Essa semana que eu estou explicando para você quais são os passos para você ser um coordenador de alta performance. Aquele coordenador que tem reconhecimento do mercado, aquele coordenador que o time olha para ele e inspira motivação, inspira o desejo para trabalhar, aquele coordenador que o cliente olha para ele e fala o seguinte: esse é o coordenador mais especial que entende as minhas necessidades. E é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu vou te explicar agora, passo a passo, tudo o que você precisa entender, né, como é dividida a mente do coordenador para trabalhar na alta performance. Tudo que você precisa passo a passo. Porque às vezes, quando você não tem clareza do seu papel, os pontos que você precisa desenvolver, dificilmente você consegue entender quais são os passos que você precisa dar. Então, antes de você começar a caminhar, você precisa saber qual é o caminho. E quando você simplesmente não sabe o caminho, fica perdido. E aí a gente começa a entrar no que o mercado todo trabalha, que é um papel de um coordenador simplesmente que cumpre funções e tarefas sem muita estratégia e sem muito resultado. E aí a gente não consegue ter o que a gente chama de altíssima performance. E é justamente o que eu vou mostrar para vocês no dia de hoje, nesse vídeo, mostrando passo a passo. Primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça, e é essencial você ter claro isso, tem a ver com o seu mindset. O que é o mindset? O mindset é tudo aquilo que você acredita, né? A forma com que você enxerga uma mesma situação. Quando uma pessoa tem um mindset muito bem desenvolvido, ela tem muita clareza, ela consegue enxergar de maneira macro aquela tomada de decisão, aquele comportamento, aquela atitude, você pode ter certeza absoluta que a forma que vai ser construído o resultado vai ser diferente. O teu mindset, quando você pensa em alta performance, ele muda. É o seguinte, imagina o seguinte, que você vai realizar um evento. Quando o seu mindset, ele é um mindset comum, a forma de você enxergar é uma forma comum, o seu olhar ele fica pura e simplesmente em cumprir a operação, cumprir a tarefa, realizar o evento. Quando o seu mindset ele é focado em alta performance, você enxerga o evento como uma oportunidade gigantesca de resultado extremo. Quando você olha dessa forma, você já começa a mudar tudo, começa a mudar a atitude que o professor vai precisar ter, a atitude do departamento de vendas, a forma com que a equipe vai fazer reuniões, o quanto você se dedica, o quanto a equipe se dedica, o quanto você envolve a comunidade, o quanto você envolve o cliente, as ações de marketing que você faz passam a ser completamente diferentes. Os e-mails que você manda começam a ser desenhados estrategicamente. Aquele cartaz, ele deixou de ser simplesmente uma peça de qualquer forma e passa a ser a mais bela, mais intensa, mais forte, mais persuasiva, o que comunica da melhor maneira. Tudo isso porque você passou a enxergar aquele momento como um momento de alta performance. As pessoas que têm o olhar dessa forma, elas têm mais trabalho, elas gastam mais energia, elas têm um desgaste muito maior de energia, porém, ela gasta muito menos tempo. Porque ela canaliza aquela informação, ela canaliza aquele gás que ela precisa dar no ponto certo. O ponto que é gerador de resultado, o ponto que vai fazer com que realmente as coisas aconteçam. E ela não desperdiça tempo, energia e nem dinheiro. Ela foca no que realmente importa. E aí, quando você entende isso, você começa a trabalhar de forma diferente. Você começa a trabalhar de forma fácil. Porque você sabe estrategicamente, milimetricamente, como se fosse um sniper, o que você tem que fazer. E aí, quando a gente pensa no papel do coordenador, o desenvolvimento que o coordenador precisa ter para ele ter alta performance, você vê alguns pontos muito claros. E o primeiro deles, que são 8, que são justamente os 8 pilares do IC Coordenação, divididos de uma forma muito clara sobre qual é o papel que você precisa desenvolver na coordenação para buscar alta performance. O primeiro deles tem a ver com o seu posicionamento, com a escolha. Você tem que assumir o seu papel como coordenador.
Não adianta você querer fazer um processo em que você vai assumir a coordenação, mas fica com a cabeça de dar aula, fica com a cabeça de dar personal, que fica com a cabeça de fazer milhões de coisas, você não consegue fazer nenhuma coisa nem a outra para dar resultado. Ou seja, você tem uma mediocridade no seu resultado, no seu comportamento, nos seus relacionamentos, ou seja, em tudo que você faz. É simplesmente médio. E aí a gente vai para uma outra etapa que é justamente o poder que você tem da influência. O quanto você consegue influenciar as pessoas com quem você se relaciona. O quanto você consegue convencer, conquistar, envolver, comprometer. Por quê? Depende da forma com que você conversa com elas. Quando a gente olha para um outro pilar que está apoiado basicamente na sua eficiência, ou você que tem mais velocidade nas tarefas que você executa, nas estratégias que você desenha, quando você consegue ter muito mais produtividade, essa é uma chave de ouro, porque você tem que fazer mais coisas em menos tempo, com mais performance. É aí que entra um outro pilar, que é o pilar digital. Esse pilar que você precisa você tem que ter conhecimento pleno de ferramentas que te dão mais velocidade, que te dão mais performance, que te dão mais assertividade, que geram mais resultado de forma extremamente simples. Quando você tem isso claro na sua mente, você percebe que você começa a voar. Você começa a ser extremamente mais rápido, você começa a ser muito mais preciso. E todas essas ferramentas, todos esses comportamentos, todos esses pilares, eles todos estão apoiados para você conseguir liderar a sua equipe, envolver e comprometer sua equipe e fazer um processo contínuo de coaching. Ou seja, você ajuda a tua equipe a ter o desenvolvimento, você ajuda a sua equipe a ter o desempenho para ela crescer, ter muito mais resultado. Isso você faz no outro pilar, que são as reuniões. As reuniões que são motivadoras, envolventes, engajantes. Ou seja, você já imaginou que é possível você construir, organizar uma reunião na sua academia, com a sua equipe, onde todo mundo vai, todo mundo fica esperando, afim, com vontade, vai muito motivado e sai de lá com muitas coisas para fazer e mais do que isso, ela vai lá e realiza. Quando você vê que as reuniões começam a ter esse tipo de resultado, você percebe que o seu mindset está sendo dominado pela alta performance. As pessoas começam a perceber você de maneira diferente. Esse cenário parece coisa de cinema, mas não é, é verdade. Porque quando você muda em você esse comportamento, a tua equipe ela é um espelho seu. Então quando você olha para a tua equipe, você pode ter certeza absoluta. Ela reproduz exatamente o que você é. Quando você começa a pensar em, caraca, Croco, isso é possível? Eu falo que é. Só que quando você envolveu a equipe, você começa a ir para um outro patamar quando você desenvolve projetos. Eu não chamo nem de eventos, mas sim de projetos lucrativos. Quando eu penso em academia, você tem que ter na sua cabeça uma coisa muito clara, que é você é responsável pelo faturamento da empresa. Só assim você vai entender que se você construir mais resultado, você vai ter mais resultado para você também. Não adianta você acreditar que você vai ganhar mais dinheiro, você vai ganhar mais prestígio, vai ganhar mais autonomia, mais autoridade junto à equipe, junto à gestão, sem gerar mais resultado e resultado financeiro. E a forma mais simples, mais prática, mais certeira, mais direto ao ponto e que está na sua mão e, acima de tudo, mais poderosa é a organização de eventos. E esses eventos combinados entre áreas, entre setores, entre modalidades, perfil de cliente e área de vendas. Quando você concilia tudo isso, você vai perceber que o resultado ele começa a crescer e aí já começa a aparecer não apenas o número de alunos, mas também faturamento. E aí a conversa muda completamente. Completamente. A conversa é outra, a negociação é outra, a forma com que você vai ser recebido, as tuas ideias, a tua palavra começa a ser completamente diferente. Mas é impossível você fazer tudo isso sem um time de alta performance. Você não vai conseguir construir absolutamente nenhum resultado se você estiver sozinho. Você não vai conseguir construir nada sem a tua equipe abraçar você, se fechar junto com você na sua missão,
no seu propósito e o mesmo propósito que você tem, eles também têm. E esse vai ser o seu desafio, acho que o maior de todos os desafios, construir essa equipe de alta performance. E parece simples, mas quando a gente pensa em alta performance da equipe, a gente não está falando dele dar uma aula melhor, fazer uma prescrição de treino melhor, fazer uma venda melhor. Não é só disso que eu estou falando. Eu estou falando das pessoas se entregarem, se apaixonarem por todo o seu processo, por toda a sua equipe. E isso é uma coisa que você vai construindo ao longo do tempo, porque você vai transformando o seu time em uma pessoa cada vez melhor a cada dia. E esse passa a ser seu papel, transformar cada membro do seu time numa pessoa melhor a cada dia. E às vezes isso parece que é coisa que é muito superficial, muito hipotética. E a grande verdade é que é superficial, é intangível. E aí que entra um fator principal e primordial para qualquer gestor, para qualquer coordenador mostrar o seu resultado, que são os indicadores de performance. Quando você pensa em indicadores, você tem que medir tudo. E se você não mede, isso não está sendo feito. E se isso não está sendo feito, não vai gerar resultado. Então, quando você começa a trabalhar e fazer uma gestão de indicadores clara, uma gestão de indicadores precisa, onde o seu gestor tem clareza na informação, tem clareza no número, ele sabe exatamente de quanto é o resultado, para quanto foi o resultado, qual foi o crescimento, se teve crescimento, se não teve crescimento, se não teve aonde foi o crescimento ou decrescimento. O fato é que você não ter informação é o maior de todos os perigos. Muito mais do que você ter uma informação negativa. Não ter informação sobre o seu resultado é extremamente pior do que você ter uma informação negativa. E às vezes é comum gestor e coordenador simplesmente abrir mão de um resultado que ele viu que não está muito legal, simplesmente para não correr o risco de perder alguma coisa com isso. Perder alguma meta, perder algum bônus, ou seja, você abre mão, você se fecha os seus olhos para você não ter que nem enxergar o resultado. A pior verdade é aquela que você não vê. Mas quando você vê, por mais dura que seja, ela é muito melhor porque te proporciona crescimento e desenvolvimento e, acima de tudo, responsabilidade. Esse desenvolvimento todo que você vai precisar ter ao longo do tempo é uma coisa que você não constrói do dia para a noite. Não foi construído do dia para a noite. Olha para o seu histórico, olha para a sua vida, olha o que você fez até hoje. Olha não só para as suas conquistas, mas também para os trabalhos e o que a gente chama de background, o que você fez até hoje. Então, o teu resultado de hoje, ele é fruto de tudo aquilo que você fez nos últimos anos, nos últimos 2 anos. Hoje, você ganha o que você ganha, você sabe o que você sabe, você tem o resultado que você tem pelo resultado que você construiu nos últimos 2 anos. Você é fruto disso. Se o seu resultado é algo que te dá muito prazer, que te dá muita satisfação, significa que você fez o trabalho do jeito certo. Se ele não é, alguma coisa você errou. E provavelmente, e muito provavelmente, você nem sabe onde foi que você errou. E isso de tudo é o pior de todos os problemas. Então a pergunta que você tem que se fazer é: quantos mais outros 2 anos você vai querer esperar para começar a construir seus resultados em alta performance? Porque para você começar a ter resultado agora, vai demorar. Por quê? Porque você tem que começar a trabalhar agora. O resultado é algo que ele vem depois. Você tem que primeiro acreditar no que você vai fazer. Depois você tem que ter a atitude de fazer o negócio acontecer. Depois você tem que fazer o negócio. E só depois o sucesso acontece. Antes disso, ele não aparece. Por isso que quanto mais você trabalhar, quanto mais você colocar energia nos pontos certos, nesses 8 pontos certos, mais resultado você vai ter. E se você ficar correndo da responsabilidade, se você ficar adiando as suas decisões, você vai perceber que vai demorar cada vez mais. E o mundo não vai ser facinho para você. As pessoas não vão te dar moral, elas não vão acreditar em você. E essa falta de crença que as pessoas têm em você vai ser exatamente a mesma falta de crença que você vai ter com você mesmo. Você para de acreditar em você. Simplesmente porque o seu caminho ele é um caminho obscuro. Você não tem clareza quais são os pontos que você precisa desenvolver. Foi pensando nisso
que para o Café do Croco, hoje, eu convidei um amigo de muitos e muitos anos. No primeiro vídeo dessa série, eu contei para você de uma experiência que eu tive, onde eu não fui aceito numa academia, lembra? Lembra que eu te falei que eu conversei muito com a psicóloga e a psicóloga não me aceitou? Lembra que ela falou que eu era muito legal, era um cara muito bacana, mas não era isso que ela queria, ela estava buscando um outro perfil de profissional? Justamente esse profissional que entrou no lugar que eu sempre tinha sonhado naquele momento é o cara que eu vou bater o papo hoje. É o Caio Correia. Ele é um gerente de desenvolvimento da Competition, de uma grande academia em São Paulo, e ele tem justamente essa característica, essa habilidade, a habilidade de buscar formas de desenvolvimento de novos profissionais. Ele tem essa característica de altruísmo, essa característica de ser verdadeiro, de ser direto ao ponto, de não ter enrolação, que é justamente um modelo que o perfil de um coordenador que busca alta performance deve ter. Então, é com ele o nosso bate-papo de hoje, é com ele que eu tomo café hoje. E não se esquece, eu quero que você leve essa mensagem para mais pessoas, eu quero que você compartilhe essa mensagem, que você coloque aqui embaixo as suas dúvidas, as suas perguntas, tudo que você quiser saber mais sobre coordenação de alta performance. E no próximo vídeo eu vou explicar para você exatamente como é que funciona todo o processo e como é que vai funcionar todo esse processo das pessoas que querem fazer darem um passo a mais no rumo da coordenação de alta performance. Aquelas pessoas que estão preparadas hoje para investir mais tempo, investir mais energia, colocar realmente o foco em se especializar em coordenação. Mas não é qualquer tipo de coordenação, é a coordenação de alta performance, que é geradora de resultado. E é por isso que eu estou te avisando com antecedência, porque às vezes as pessoas elas acabam perdendo essa oportunidade. Então o que vai acontecer na próxima segunda-feira é que as vagas do IC Coordenação, que é um curso para coordenadores de academia, seja da musculação, seja da ginástica, seja de vendas, ele é o curso completo para quem quer investir na área de coordenação. Então você tem a oportunidade e eu vou explicar tudo em detalhes no próximo vídeo. Então, por enquanto, e agora você fica no Café com Croco com Caio Correia. Fala, coordenador! Tô de volta agora aqui, tô numa academia, mega academia, Competition aqui em São Paulo. E tô com um grande amigo, aquele amigo que eu falei no começo do vídeo, daquele negócio da vaga e tal. E eu vivi, né? Foi uma experiência muito bacana ter vivido aquele momento, porque eu tive uma história de um lado e o Caio, que tá aqui o Caio Correia, meu brother de 1000 anos atrás. E hoje ele tá à frente de uma operação na parte educacional de desenvolvimento absurda. E eu achei que trazer a experiência dele para você nesse momento é uma coisa que não tem preço, porque é você sentir na pele, na prática, exatamente aquilo que é o papel de um coordenador. E ele hoje não lida só como coordenação, ele lida como coordenação de coordenadores e professores de desenvolvimento. Ele vai falar mais sobre isso, né? Então, Caio, obrigado por você ter aceito o convite. Bom, né? Obrigado você pelo convite mais uma vez. Show de bola, tá aqui. Então eu queria conversar aqui, é um bate-papo realmente simples. Realmente é para o pessoal te conhecer a história, mas o mais importante de tudo, Caião, é que eu queria que você contasse um pouco sobre como foi esse momento. Vamos começar a nossa história nesse momento. De onde você veio primeiro, rapidamente, depois você me fala esse momento crucial aí, que foi o momento que teve uma fusão aí nas nossas histórias. Vai lá. Joia. Bom, rapidinho, né? Eu sou formado desde 99, fui formado na FMU, em Educação Física. Ali eu comecei, já trabalhava na área de academias. Depois de uns 2, 3 anos de formado, entrei para o time da Body Systems, onde eu fui muito feliz e é o que eu falo, né? Trabalhei em bastante empresa, trabalhei nas academias grandes de São Paulo, mas eu falo que a Body Systems foi preponderante para o meu amadurecimento profissional, etc. Fiquei trabalhando na Body Systems durante 6, 7 anos. E aí, nesse período, eu também fiz a pós-graduação em Administração e Marketing, também que me ajudou muito a ter um entendimento melhor do mercado. E há 11 anos atrás, em 2005, foi quando surgiu a oportunidade de vir para a Competition.
né? E é o que você comenta, né? A continuação de uma história ou é a mesma história. Bom, comigo aconteceu, o Paulo me ligou, Paulo falou, Caio, tem uma oportunidade bacana lá na Competition, queria muito que você... Mas ele ligou depois de não ter dado certo do meu lado. Exatamente. Quando ele ligou pra mim, ele falou, Caio, tem essa oportunidade, é uma oportunidade legal. Eu tinha acabado de terminar a pós-graduação, quando ele me perguntou, eu falei, putz, é a minha cara, tô a fim de fazer. E eu lembro que ele comentou, que ele falou, Caio, pô, eu queria que você fosse de corpo e alma, ele deixou eu entender alguma coisa, vai lá na entrevista, se dedica, mostra quem você é. E eu lembro que nesse bate-papo eu perguntei pra ele, mas o que aconteceu? Pra você estar me falando isso, Paulo, aconteceu alguma coisa? Eu não posso ir lá na Competition com metade da história. Já que você está me convidando, fala a história inteira. Daí ele comentou de você. Daí ele falou, Caio, o que aconteceu é que eu convidei o Júnior foi lá, participou do processo, mas por alguma coisa não aconteceu. Então eu acho que você, cara, poderia ir lá e eu acho que você é uma pessoa legal para tentar abraçar essa oportunidade. Faz 11 anos atrás, hoje, estou aqui, né? Então quando eu entrei na Competition foi realmente muito legal, muito prazeroso e putz, um fator muito motivacional mesmo para mim na minha carreira. Vários desafios. Quando eu acho que a proposta aí, a oportunidade era a mesma, era de entrar como coordenador de ginástica. Tanto que você entrou como coordenador e ficou muito pouco tempo, né? Fiquei 4 meses como coordenador de ginástica. Quando eu entrei na Comp... E por que aconteceu isso? Porque eu mostrei um projeto para a Competition. Você defendeu a tua tese? Eu entrei como coordenador de ginástica. Tá. Tinha o DNA da Body Systems, né, de dar treinamento. Quando eu entrei na Comp, eu entendi um pouco melhor da empresa. A empresa é realmente uma empresa grande. E aí eu trabalhei como coordenador de ginástica, mas vi grandes oportunidades para trabalhar na parte de desenvolvimento de pessoas. Não só coordenar a equipe de ginástica, de uma unidade, mas tentar de alguma forma ajudar no desenvolvimento de todos, né? Desde o estagiário até o diretor. Essa era uma visão que eu tinha. Hoje, é claro, eu tenho ela muito mais consolidada, mas naquele momento eu fiz uma proposta para a diretoria da empresa. Eles aceitaram, aí eu comecei a ir para coordenador de cursos, coordenador de projetos e cursos, e hoje eu sou gerente de desenvolvimento e inovação. Basicamente sou responsável pelo desenvolvimento de aproximadamente 400 colaboradores. Tem estagiário, tem professor, tem recepção, tem vendas. A gente... meu amigo. A gente tem as 3 unidades da Competition e mais uma unidade que é a Mundo Azul, que é do nosso grupo também. Então é por isso que tem um montante de 400 pessoas. A gente inclui diretor, CEO, porque a gente tenta oferecer oportunidade de desenvolvimento para todo mundo. E é nesse contexto aí que eu trabalho hoje e realmente sou muito feliz com o que eu faço hoje. Vamos pegar esse momento lá atrás onde você defendeu esse projeto aí, Caio, que na realidade naquele momento era uma visão. Certo. Né? Certo. Você, tipo, tu alerta, né? Uma característica muito sua, tu alerta. E aí nesse momento você apresentou. Como é que foi para você fazer essa apresentação, essa defesa desse momento? O medo, como que você lidou com isso? Boa pergunta. O que aconteceu foi o seguinte, a Competition, ela é uma empresa grande e que realmente faz alguns investimentos. Nesses 4 meses iniciais meu aqui na Competition, eu participei de uma palestra que teve dentro daqui, no nosso auditório antigo. Nesse momento, a empresa contratou um palestrante de fora, ele deu uma palestra, a palestra foi super agradável, uma palestra no sábado, como acontece em alguns lugares. Então uma palestra no sábado para a equipe toda da academia, auditório cheio, o pessoal vem. Era uma palestra que falava sobre carreira profissional, então eu falo que é um misto de um recado legal, a gente dá risada porque tem aquelas coisas, mas na segunda-feira não muda muito. E uma coisa que ficou marcado para mim era isso, a gente pagou um profissional para vir, eu lembro que a gente não pagou pouco, para vir uma pessoa de fora e dar uma palestra que na verdade mudou muito pouco, porque os colaboradores gostam, né, os professores gostam, mas é um cara de fora que está falando, às vezes o cara foi embora, parece que ele levou a informação com ele. E eu acredito muito, né, eu acho que na Body System a gente teve isso, né, pô, quem dava as palestras pra gente... A entrega, né, o sangue do sangue. É o cara que tá aliado com o propósito, o cara que tá lá e que você vê vestindo a camisa ali, tá aqui, então isso pra mim dá mais sentido ao processo. Não que eu não acho que as pessoas de fora colaboram, claro que colaboram, mas eu acho que a base, né, da pirâmide tem que ser consolidada dentro da empresa. E quando eu vi isso, então eu vi a palestra, achei super legal, mas vi na segunda e vi que o processo não era sustentável.
né? A minha proposta foi simples, né, Júnior? Eu acho que assim, tem o receio de a gente mostrar uma proposta numa empresa nova que a gente está, mas eu acho que tem a questão da ousadia, eu acho que é um traço que eu acho que a gente tem que ter. Se a gente sente convicção, né? Mas eu falo, antes da ousadia a gente tem que ter a convicção, e antes da convicção a gente tem que ter o conhecimento. Então não tem segredo. Mas, a partir do momento que eu tinha essa sensação, eu queria falar com os diretores da empresa, aí falei um pouco disso, falei, olha, a gente contratou alguém, aconteceu isso, foi super legal a palestra, mas a coisa eu não acho que é desse jeito. E aí eu fiz uma proposta que era basicamente, olha, eu queria tomar conta dessa questão de cursos e desenvolvimento de pessoas usando os colaboradores da empresa e eu não vou gastar R$1 da Competition. Então, esses dois fatores, que são os dois fatores super importantes para mim, eu não acho que faz sentido, por mais que em alguns momentos sim, tá? Mas na maioria das vezes eu não acho que faz sentido fazer um investimento muito grande trazendo um palestrante, sendo que eu posso remunerar melhor um professor. Então, eu acho que tem essas situações. Então, eu falei, olha, eu quero tentar gerar criar um processo de desenvolvimento inteligente, sustentável. Sustentável não quero dizer, a gente tem tantos colaboradores, criar um processo de desenvolvimento e reconhecimento para o colaborador. Então, é por isso que eu falo inteligente, sustentável e que seja a custo baixíssimo. Para ter continuidade, Para ter continuidade. Eu não posso virar o ano e falar, olha, eu preciso de R$20 mil para gerar um desenvolvimento da... Como? Ainda mais no cenário. No cenário que a gente está hoje. Então, o processo realmente foi esse e eu acho que deu muito certo. E o que fez durante todo esse processo, durante todo esse tempo, você manter a consistência? Porque uma coisa, um projeto como esse, eu já vi milhares, né? Em toda academia que você vai, você tem um coordenador querendo levantar a mão, fazer um negócio de estagiário, o outro quer fazer curso e reunião para não sei o quê, tudo com sempre o mesmo objetivo, de conseguir um dinheirinho a mais no final do mês, no final das contas. Como que, durante esse processo todo, o que foi os fatores determinantes para você manter consistência, para você continuar essa caminhada, essa gigantesca caminhada? Eu vou comentar um pouco, em relação à consistência, Ju, o que eu acho se você me pergunta assim, quando que eu, Caio, senti que... Bati no microfone, né? Tá bom, desculpa. Não, tudo bem. Quando eu, Caio, senti que o processo está consistente, eu falo que foi nos últimos anos. Tá? Não foi... O negócio não é assim. Não é assim. Né? Ainda mais trabalhando com 400 colaboradores. Se você está numa casa com 5, já é difícil você mudar uma cultura. Então, você com 400, mudar um processo... Então, eu falo que teve algumas fases, né? Eu acho que a primeira fase é essa implantar a cultura de desenvolvimento, né? Ou cultivar a cultura de desenvolvimento é trabalhoso, né? O ato de cultivar, ele não é uma ação só, né? É o regar, é o plantar, é o podar. Então, cultivar por si só já remete a várias ações. Então, você imaginou que essa primeira etapa foi de gerar nas pessoas consciência da importância do desenvolvimento. Exato. Durou quanto tempo? Uns 2-3 anos. 2-3 anos. Até porque, assim, os profissionais do nosso mercado, eles são muito tecnicistas. Sim. Muito tecnicistas, né? Eles acham que se ele entender o melhor método de perda de caloria, ele vai ser o melhor professor. E não é isso. Então, nessa implantação de cultura, o meu desafio que aconteceu paralelamente foi mostrar a importância de dois desenvolvimentos. Tanto o técnico, metodologia, quanto o comportamental. Que aí um não fica independente do outro. Não. Legal. E aí eu mostro casos de que, na verdade, se o cara tiver um comportamento adequado, um comportamento de um coach, ele pode trabalhar com os métodos mais simples, que ele vai ser um profissional de sucesso. Entendi. Mas é fazer com que eles percebam essa questão, essa habilidade e atitudes do coach, que é realmente o grande desafio para o nosso setor, né? E é por isso que aqui, quando a gente fala assim, eu tenho uma área na Competition que chama Academia do Aprendizado Competition, que é essa que eu sou responsável e que o objetivo dessa área é gerar oportunidade de desenvolvimento para todos os colaboradores. O que eu acho que é importante quando a gente fala do desenvolvimento eu não me responsabilizo, Júnior, em desenvolver as pessoas. Eu não posso me responsabilizar por isso. Eu posso me responsabilizar em oferecer oportunidade de desenvolvimento. Ou seja, você cria o ambiente propício para o desenvolvimento,
para motivação, por aprendizado, mas quem tem que tomar a decisão de fazer é o professor, é o coordenador, é o cara. Exatamente. Uma coisa que não existe, por exemplo, nesses 10 anos de academia do aprendizado, se eu colocar assim. E é o que as pessoas me falavam no começo. Caio, eu fazia encontro aqui que eu tenho um auditório de 120 pessoas que vinham dois. E aí falava assim, Caio, e aí acabava o encontro, as duas pessoas falavam, Caio, mas o que você fala é tão legal, é tão incrível. Pô, você tinha que obrigar as pessoas a virem. Não. Nunca obriguei ninguém a vir. Então, o resultado disso, eu comento hoje nas reuniões que a gente tem nesse ano, por exemplo. Todos os encontros que eu fiz esse ano, tivemos casa cheia. Então, saímos do 2 por 120. Então, é um movimento que acontece, mas é um movimento realmente difícil. Você instalar isso e mostrar para eles que o comportamento, o coach, vai fazer toda a diferença para eles, seja no personal, seja no professor ou como líder. E eu falo até, principalmente como líder. Quando você fala, né, o Caio antigamente ele dividia o pão, é isso, essa questão do olhar para o outro, tentar ajudar os outros. Se você não tiver isso como coordenador ou como professor na nossa área de saúde, você não vai ter sucesso. Você não vai ter um sucesso. O sucesso que a gente acredita que seja um sucesso, né? Você pode ter 2, 3 alunos de personal, mas o sucesso pleno você não vai conseguir. Então, eu vejo essas duas, eu acho que implantar uma cultura já é difícil. Sim. Porque o nosso profissional, ele tem alguns milindres. Então, se ele fizer, ele acha que sempre tem alguma coisa. Puto, por que ele está me oferecendo isso? O que vai ter em troca? Júnior, eu acho que existe uma questão do profissional que eu já sei. Eu já sei. Palavra assassina. Exatamente. Não, eu já sei. Eu não vou lá porque eu já tenho meus alunos, eu já tenho 5 alunos na aula, eu já tenho 10, ou já faço a gestão do meu grupo. Eu acho que essa pouca abertura, e na verdade esse eu já sei, ele implica em tantas outras coisas que só o cara que pensa assim tem a perder, né? Então, eu acho que esse é um traço que não é não bacana nos profissionais que atuam no nosso mercado, na maioria. A gente fala de treinamento, cara, não, mas isso eu já sei, se não for metodologia eu não vou, e eu acho que... Porque a gente fala, precisa entender de pessoas, vamos fazer uma palestra só de empatia. E as pessoas falam, não, mas eu sei o que é empatia. Eu falo, saber o que é empatia não quer dizer que você é empático. E a gente tem que ser empático, eu não tenho que saber de empatia. É algo mais. Depois do conhecimento é que vem a habilidade e a atitude. E as pessoas acham que só tendo conhecimento, não, eu sei o que é empatia. Já é o suficiente, realmente não é. Então, Caio, você quer dizer que e esse processo todo vem levando muito tempo. Exatamente. Mas então, para compartilhar aqui com o nosso coordenador, para ele entender, quando ele vai falar de implantar um projeto, na sua cabeça, isso é a sua verdade, tá? Eu não sei se é livro, eu já não acredito muito, nisso, sabe? Tá. Eu tenho um lance de autoria que é muito importante, que eu acho que quem manda nisso é a necessidade do cliente e pronto. Legal. Então, assim, não sei se tem teoria para isso, não tem teoria, mas eu acho que o que tem que ser feito é o que tem que ser feito. Joia. E na sua experiência aí, como foram esses momentos? Segmenta eles bem para a gente compartilhar a tua visão, a tua mentalidade sobre a estrutura de um projeto, a implantação de um projeto de desenvolvimento na academia. Bom, não sei nem se eu vou falar só em relação ao projeto de desenvolvimento, mas eu acho que eu vejo algumas fases que, primeiro, né, no início, quando eu apresentei um projeto, tem que ter um planejamento, né? Já tem que ter isso, quando você comentou da visão, já tem que ter. E aí eu alocaria, tipo, no início, e eu coloco, no início do projeto, essa implantação, né, da cultura de treinamento e desenvolvimento. E o que eu quero dizer com isso? Você tem que explicar o que é uma cultura de desenvolvimento. E quando eu falo explicar, é de todas as formas, porque você está falando com todo tipo de gente. Não é só uma informaçãozinha, mandar um e-mail, eu mandei um e-mail, pronto, agora já instalei. Não. Garantir que aquela informação chegou, garantir o entendimento de todo mundo. Então, eu acho que esse é o momento 1. Porque quando você fala da cultura de desenvolvimento, as pessoas falam, mas e daí? O que é isso, cara? Não, é que a gente vai criar encontro e talvez se você se destacar, ou se eu achar que você tem um potencial legal, você vai ser um cara que eu conto para compartilhar comigo algum encontro. Então, as pessoas se sentirem parte daquilo. O que não é simples. Então, eu acho que esse é o primeiro momento. Depois, eu acho que vem esse segundo momento de você mostrar para eles o que é o desenvolvimento, né? Que frentes que tem. Eu, de uma maneira muito simples, eu sempre divido para o nosso time, tem o desenvolvimento técnico e o desenvolvimento comportamental. E
fazer com que eles entendam isso. E eu brinco sempre que tem que fazer uma reflexão com cada um. Fala, pô, entendeu o técnico, entendeu o comportamental? Vamos brincar aqui. Até hoje, onde você pôs mais as suas fichas? Faculdade de Educação Física, Fisiologia do Exercício, tá vendo? Geralmente a gente tem uma tendência, educador físico, em colocar as fichas do desenvolvimento sempre na área técnica. E mesmo que em 1980 a gente já falava, olha, eu pareço um psicólogo do meu aluno. Então, que é a parte comportamental. Depois que você consegue mostrar essas duas caras do desenvolvimento, a parte técnica e a parte do desenvolvimento comportamental, e é o que eu faço aqui na Competition. O que eu faço, Júnior? Eu, quanto Academia do Aprendizado, eu não desenvolvo parte técnica. Em nenhum momento. Isso são os coordenadores técnicos. Os coordenadores técnicos, claro, eles apoiam em todos os lados, mas eu não fico... eu tenho um curso muito legal de funcional ou eu venho falar de treinamento funcional aqui para minha equipe. Não. Só parte comportamental. Só mudança de comportamento, hábito. Só mindset. Então, e aí é isso. Você dividindo isso, você consegue falar, galera, eu preciso de uma turma que vai me ajudar aqui nessa parte de desenvolvimento técnico. Né? Vou ter encontros toda sexta-feira com o melhor professor da academia e parará, ele vai dar 1 hora de palestra, Legal, técnico. A gente é técnico. Para arranjar gente para o técnico, a gente tem muitos. Mas a parte comportamental, aí você precisa ter 2 ou 3 que te ajudem nessa parte. E eu acho que tudo, Júnior, é assim. Agora eu comento, por exemplo. Então eu acho que são essas fases. A gente ainda tende a ter aquela situação, Caio, então, mas o comportamento eu vou contratar alguém para vir. Porque eu quero contratar um guru. Eu vou trazer o melhor psicólogo do Brasil para começar a falar sobre PNL ou para falar sobre rapport. E eu não acho que é por aí. Eu acho que, como tudo, imagina, né, há 10 anos atrás, tudo estava engatinhando. Então eu também me permitia, e isso eu me permito até hoje, quando eu vou falar aqui, eu falo, galera, eu não sou nenhum expert, mas eu tenho certeza, que o que eu sei vai ajudar vocês ou vai plantar uma sementinha. E isso começa a gerar um ciclo virtuoso, um ciclo do bem e do desenvolvimento. É de crescimento, né? Na verdade, você vai pensando para o futuro, sempre para o futuro, olhando para frente. Quem eu vou ser daqui 1 ano, Exato. daqui 2 anos, daqui 10 anos. Exato. Você não imaginava lá atrás, quando você foi lá, na primeira entrevista, onde é que você estaria depois de 10 anos? Não. O Steve Jobs falou isso. Só quando a gente olha para trás que a gente, olha. consegue juntar os pontinhos e falar, olha que legal porque eu fiz. Outra coisa que eu acho que é fundamental, Júnior, só para a gente, para eu completar essa questão de implantação e fases, né? O que é fundamental, né? Para tudo, desde o dia 1 até hoje, depois de 11 anos. Por mais que as ferramentas mudem, mas é o controle do negócio. Então, porque eu digo aqui, né? Então eu faço encontros de sexta, eu faço encontros de sábado, eu faço encontro de domingo. Não obrigatório. Ok. Então o Júnior, ele pode não vir no encontro, mas o Júnior pode vir no encontro. O que eu digo sempre é, eu valido quem vem. Eu agradeço muito quem vem, mas eu não julgo quem não vem. Então, mas eu controlo. Eu sei exatamente quem está vindo e eu sei exatamente quem não está vindo. Então, porque se você não controlar, se você não tiver controle, você não consegue reconhecer, você não consegue dar oportunidade. E você não consegue saber se houve evolução ou não. Exato. Porque é imediato, né? E como que você controla? Porque como que você faz o cruzamento do controle do resultado que você tem versus o resultado que a academia constrói em relação a faturamento, número de clientes, cancelamentos. Legal. Porque é importante isso, Claro. né? Porque assim, é como você valida o seu trabalho no que diz respeito ao desenvolvimento de pessoas. Exatamente. Como é que você cruza esses dados? A gente não consegue ter um cruzamento direto. Em relação ao cara vem no curso, ele tem um melhor atendimento. Até conseguimos ver isso, né? Os controles que eu tenho hoje, antes eu tinha só número de inscritos no encontro e nominalmente, né? A partir desse ano a gente começou a criar também as apostilas. Então todo encontro que acontece aqui na Competition, o colaborador sai com uma apostila que ele tem que responder algumas perguntas e aí ele manda para mim, eu carimbo, assino e mando uma dedicatória para ele em cima das respostas. Tipo um professor, mas eu quero fugir do meio acadêmico. Então eu falo professor só para a gente ter uma ideia do professor da escola. Não falo nem da faculdade, mas da escola. Pessoal. Totalmente pessoal. Não tem nota, mas eu falo, pô, que legal que você participou do encontro. Se a resposta está super adequada, usou palavras-chave, eu falo, cara, que legal, é um orgulho ter você. Então é um jeito do cara, quando ele recebe a apostila lá escrita e validada e tal, cria uma coisa mais legal. É como se fosse um prêmio para os caras. O que já é fato pra gente? A gente já sabe que
as pessoas que hoje entendem mais de comportamento, que entendem mais da psicologia, que entendem mais de PNL, rapport, conseguem ter um melhor atendimento. Os caras que fizeram o curso de coaching, de wellness, coaching aqui com a gente, tem uma melhor abordagem do aluno e tem menos evasão de aluno, isso a gente consegue medir. Então, com certeza a gente tem isso. Então, a gente mede a retenção dos professores da musculação pro sempre pela carteira de alunos. Os caras que fizeram wellness coaching, os caras que fizeram PNL, que estudaram abordagens do cliente... Os caras têm desempenho melhor. Tem desempenho, mas isso é batata, cara. E vamos falar um pouquinho desse ambiente aqui, que é a sua casa, né? Que você passa o dia todo aqui, não fica preso, né, no calabouço. Não. Conta um pouquinho como que é a experiência de cuidar isso aqui, né? Indo agora um pouquinho mais para o lado inspiracional e eu quero te fazer uma proposta indecente. Mas conta um pouquinho aqui, vou ver se eu enrolo o Caio aqui. Caramba. Bom, o que eu comento sempre do auditório, a competition... Quando eu entrei na Competition, e a gente já teve o prazer, antes de trabalhar aqui, que teve um encontro da Body Systems aqui, que a gente conheceu o auditório, que era o antigo. Quando eu entrei naquele dia no auditório, eu falei, cara, uma academia que tem auditório. Isso me despertou inúmeras reflexões há 12 anos atrás. Sim. Quando eu entrei para Competition, comecei a trabalhar aqui, a reflexão continuou, e eu acho que isso já é digno de nota. Então, quando a gente fez a reforma lá na unidade, o auditório saiu, e o proprietário da academia conversou comigo e falou, não, mas o auditório vai manter, porque o desenvolvimento... Então, o traço do desenvolvimento, né? A aposta no desenvolvimento... Se mantém contínua. Então, isso dá uma força muito grande para o gerente de desenvolvimento. Isso dá uma força muito grande. Mas não é isso que faz o acontecer. Uhum. Né? Porque tem gente que fala, então, o cara faz porque também tem um auditório lá, eu não tenho auditório. Não, ninguém tem auditório. Sala de aula. Sala de aula, cadeirinha, exatamente. É atitude, exatamente. Mas a gente tem. A gente utiliza o auditório de uma forma insana, né? Como eu digo. Há algum tempo atrás não era assim, mas esse ano de 2016 é uma coisa abrupta. Então a gente recebe muitos cursos de fora aqui, mas sempre com essa ideia de trocar alguma coisa e oferecer para os meus colaboradores. Como eu disse agora há pouco, eu preciso oferecer oportunidade de desenvolvimento. Aí, assim, quando eu falo de oferecer oportunidade de desenvolvimento, pode ser técnico ou comportamental. O que for. Tem que ser legal. Tem que ser coerente com a competition. Até o final do ano de 2016, eu não tenho um final de semana que não tenha alguma coisa aqui. Dia da semana tem? Dia da semana tem alguma coisa. Tá. Caião, a gente tá prolongando, né? Eu queria, antes da gente fechar então, eu queria fazer uma proposta aqui para você. A turma que está assistindo aqui deve ter milhares de coordenadores, né? E obrigado pela contribuição e pelo compartilhamento de suas ideias. Mas eu tô babando aqui nesse auditório, vocês vão ver as imagens aqui, eu pedi pro Renatão, faz uma geral aqui, porque é lindo, é gostoso, a gente está num ambiente que é extremamente silencioso, concentração total, eu acho que a experiência que você pode ter em aprender num ambiente como esse é fundamental. Então eu queria fazer o seguinte, Caião. A partir da semana que vem, vão abrir as inscrições do IC Coordenação, que é o curso de coordenadores, né, que ensina o coordenador a ser coordenador. Eu levo para eles em 8 semanas, né, em 8 semanas, na realidade hoje são em 4 semanas, o desenvolvimento que ele teria em 2 anos. Então imagina a intensidade que é o curso online que a partir da próxima semana a gente vai disponibilizar as inscrições para as pessoas. E é muita gente, na realidade a gente está falando aí, foram mais de 10 mil pessoas inscritas, né? Então assim, tem bastante gente, mas eu acho que algumas pessoas vão conseguir disputar aí as vagas que vão ter. E nessa disputa de vagas, para a gente trazer uma experiência mais bacana, eu queria saber o seguinte, você falou que tem 120 vagas, se eu conseguir 20 vagas para você, aí você tem coordenadores que são top, certo? Tenho. Você traz esses coordenadores top, certo. Só os top, eu quero só os caras top da competition, que são os coordenadores. E eu trago os 100 primeiros inscritos no curso, que vai abrindo as vagas na próxima semana. Pra cá. Pra cá. Né? O cara tem a disponibilidade. E aí eu passo, eu e você, e a gente arruma mais algum convidado, um dia inteiro de conteúdo de mindset,
de mindset, ferramenta, tudo que o cara precisa fazer para ele não ser super coordenador, você turbinar o Irado. Não tá à venda, isso não é uma coisa a ser vendida, não é curso. Topa? Sei lá, daqui uns 2 meses, 3 meses, a gente acha uma agenda aí. A ideia é irada. A ideia é irada. Diz Mas que a topa, agenda... a gente... Ó, são 1.000 pessoas, 2.000, 10.000 pessoas que estão lá assistindo. Você vai ter coragem de deixar as pessoas... Não, a gente faz alguma coisa. Tá bom. A gente faz alguma coisa. Então posso considerar que... a gente faz alguma coisa. Para as primeiras 100 pessoas, a gente faz Vamos fazer uma alguma tarde, coisa. uma manhã, um dia... Eu acho que uma tarde é legal. Uma tarde. Uma tarde, a gente marca um credenciamento aqui meio-dia, Ok, e sai 18 vai até 18 horas. Eu acho que é legal. Conteúdo intenso. Conteúdo é tranquilo. Conteúdo é tranquilo. Então, confirmado. Então tá bom. Então assim, já anunciado, combinado, não estava previsto, mas é isso aí. A gente então tem um primeiro bônus, né, a ser oferecido aí para as primeiras 100 pessoas inscritas. Legal. A possibilidade de participar uma tarde toda com o Caio, com o Croco, e a gente arruma mais umas cositas mais. E quem vier aqui, a gente pode também levar para conhecer a academia. Conhece um tour pela coisa, academia, conhecer a estrutura, conhecer vale como é que funciona, referência nova. Tudo organizadinho, tudo organizadinho. Conversa. Tá bom. Então, tá bom. Então, Caião, obrigado pelo papo, obrigado pela conversa. Valeu. Espero que, eu tenho certeza absoluta que vai fazer diferença para muitos coordenadores que estão assistindo a gente. Para mim, fez muita diferença, já faz muita diferença, mas saber que não tem algumas coisas que me reforçam. Não é fácil, dá trabalho, e precisa ter paixão, precisa ter amor, precisa ter dedicação, cara, precisa olhar para o outro. Tem um cara que é o Prochaska, né? James Prochaska. Ele é o cara do comportamento humano. E ele fala o seguinte, ele fala, a mudança de comportamento não é um evento. Não é que acontece, não, ele é um processo. E se a gente não tiver isso na cabeça, as coisas não são como a gente quer. Eu gostaria que eu mandasse um e-mail para a turma e falasse, galera, tem curso amanhã, vai lá, você não... E as pessoas acatariam e viriam e se desenvolveriam. Então, a gente tem esse olhar de que as coisas, quando a gente fala de mudança de comportamento, as coisas são um processo e que cada um tem o seu tempo, a gente vai dar tempo para a gente mesmo. Vai acabar essa urgência. E não que a necessidade do trabalho diário é óbvia, mas a gente começa a ter um pouco melhor o entendimento das coisas e ser um pouco mais, eu acho que assertivo até nas atitudes e nas decisões que a gente toma. Então, eu gosto de quando a gente fala dessas mudanças, que às vezes a gente tem a necessidade, né, de qualquer mudança de comportamento. Eu quero parar, não vai parar de fumar do dia para noite, não vai começar a fazer exercícios do dia para noite, não vai começar a estudar do dia para noite. É um processo que as pessoas têm que amadurecer e é aquilo que a gente sabe, é de dentro para fora, né, não tem como. Sensacional. Pessoal, obrigado. Amanhã tem mais. Semana do Coordenador bombando. Caio, obrigado. Tamo junto. Já tem aqui fechado aqui, ó, um dia inteiro passando com esse cara aqui. Imagina você ter um dia inteiro Vamos bater um papo. Com a mente dele à sua disposição. É uma coisa que realmente Tô aí. não tem preço. Tô aí, vai ser legal. Valeu, abraço, até mais. Até mais, coordenador! Vamos? Você apertou o REC? Vamos gravar, velho. A diretora tá ali já.